Eu quero sentir minha vida mudar com o toque da sua mão. Tal como um vaso na mão de um oleiro, me dá um novo coração. De todos os meus pecados eu quero esquecer. Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes. Vem, Senhor, me ajudar. Vem, Senhor, Senhor. Eu só estou vivo e agradeço ao teu imenso amor. De todos os meus pecados eu quero esquecer. Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes. Amém. Amém. Você sabe que nessa canção, quando tem essa parte que diz: me dê uma nova chance, eu quero ser como antes. Quantas pessoas que serviram a Deus, que foram oficiais na obra de Deus, pessoas que de alguma maneira elas estavam andando com Deus, obedecendo a Deus, sendo usadas por Deus, e porque elas erraram, porque elas pecaram, porque elas falharam, essas mesmas pessoas pensam que não vão ter mais uma nova chance. O diabo trabalha na mente, trabalha na cabeça. Deixa o som baixo, não precisa deixar alto não, por favor. O diabo, ele trabalha na mente daqueles que serviram a Deus e falharam e erraram, com esse pensamento de que errou, não terá mais outra chance. Falhou, não terá mais outra chance. Pecou, não tem perdão, não tem como renová-lo, não tem como ele se arrepender mais. E porque as pessoas se deixam vencer pelos pensamentos diabólicos, aí elas se entregam às vontades do diabo, elas pensam que não tem mais chance, ou que não tem mais perdão, ou que não tem mais salvação, e aí, por conta disso, elas afundam de vez no pecado, elas se entregam de vez ao diabo, e muitas estão hoje gemendo, estão hoje padecendo. Pessoas que eram instrumentos de valor nas mãos de Deus, pessoas que eram usadas por Deus, hoje estão escravas do diabo, estão vivendo na escravidão. Mas aí quando a gente vai no livro de Jonas, e a gente começa a meditar, analisar a história de Jonas, nós vamos conseguir encontrar muitas dessas pessoas na vida de Jonas. Porque primeiro você já conhece a história e sabe que Deus chega para Jonas e dá uma direção. Você vai pregar em Nínive. Você vai dizer para Nínive que eles vão morrer, que a sua malícia, que o seu pecado chegou até mim e por conta disso eles vão morrer. E aí Jonas, ele pega o primeiro navio para Tarsis, que era totalmente o sentido oposto do que Deus tinha falado com ele, e ele vai para Tarsis. Haja vista, uma cidade de alguns milhares de quilômetros, se eu não me engano, 4.000 quilômetros de Nínive. Ele fugiu da presença de Deus, ele fugiu da direção de Deus, da ordem de Deus, e por conta disso, no meio lá do mar, por conta da sua desobediência, veio então uma tempestade que o navio estava para afundar. Os homens do navio se desesperaram e disseram: alguma coisa tem de errado, tem alguém aqui que está no erro e que está atraindo essa tempestade para esse navio. E Jonas disse: sou eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou fugindo da direção de Deus, e para acabar essa tempestade é só vocês me atirarem ao mar. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as tempestades que nós estamos vivendo hoje, as tempestades que nós estamos passando hoje, pode ser por conta da companhia de alguém. Pode ser porque nós estamos andando com quem não deveríamos andar. Nós estamos fazendo o que não deveríamos fazer.
Nós estamos falando que não deveríamos falar. E por conta disso, essa tempestade. Em outras ocasiões, o Jonas, causador da tempestade, somos nós. Nós somos os responsáveis pelas nossas tempestades por conta da nossa desobediência a Deus. Então, eu deixo aqui bem claro que quando nós desobedecemos a ordem de Deus, a palavra de Deus, nós atraímos uma tempestade. Nós é que temos que resolver essa questão e fazer a tempestade parar. E isso só será possível, só é possível, quando nós reconhecemos a nossa desobediência. E geralmente, o que está vivendo no pecado, o que está vivendo na desobediência, ele aponta o erro de todo mundo, mas ele não consegue olhar o seu. Ele quer tirar o cisco do olho de todo mundo, mas ele não enxerga a trave, o galho que está no seu próprio olho. Geralmente o que está vivendo na desobediência, o que está vivendo no erro, o que está vivendo no pecado, ele coloca na conta de todo mundo a culpa, mas ele não enxerga o seu erro. Aí você já conhece que jogaram Jonas no mar, e quando jogaram no mar, a tempestade acabou. A tempestade cessou. Um peixe engole Jonas, e lá no ventre do peixe, lá no fundo do mar, a Bíblia diz que Jonas faz uma oração. Dentro do peixe, ele fala com Deus, ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua desobediência. E porque ele se arrepende, porque ele reconhece o seu erro, Deus dá ordem ao peixe para vomitar Jonas na praia. Deus teve misericórdia dele. Deus não condenou ele pela sua desobediência. Ele sofreu as consequências da desobediência? Sim. Ele tardou o plano de Deus? Sim. Atrasou o plano de Deus? Também. Mas quando ele ora na barriga do peixe, pede perdão, se humilha, Deus fala com o peixe e vomita ele na praia. Aí lá no capítulo 3 de Jonas, do livro de Jonas, está escrito bem assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Mas o que eu quero frisar nesse capítulo 3 é o versículo 1. Veio segunda vez a palavra de Deus a Jonas. Você pediria para alguém que errou com você, você pediria para ela a mesma coisa? Para ser melhor, eu chego para você e peço para você, me empresta 10 mil reais. Você me empresta 10 mil reais, eu não te pago. E depois de um tempo eu chego para você e falo: vem cá, você não quer me emprestar 10 mil reais de novo? Você me emprestaria de novo? Se eu nem paguei o primeiro? Honestamente, seja honesto. Não, você não faria isso. Você não iria pedir para a pessoa que errou a primeira vez, você não ia pedir a mesma coisa para ela de novo. Mas isso somos nós, que temos o coração mau. Mas aqui Deus ele pede para Jonas a mesma coisa que Deus tinha pedido da primeira vez e ele não fez. Deus pediu para ele ir para Nínive, ele desobedeceu, ele não foi, ele criou toda aquela tempestade, e agora Deus pede a ele a mesma coisa. Deus podia falar: eu não vou pedir para você de novo, porque você pisou na bola na primeira, então eu não vou te dar mais chance. Eu não vou contar mais com você. Eu ia contar da primeira vez, mas porque você pisou na bola, Jonas, eu não vou mais contar com você. Mas Deus não é assim. O homem é assim. Se você pisar na bola hoje, o homem não conta mais com você. Pisou na bola com alguém, esse alguém não vai mais contar com você. Você não serve mais. Você não tem mais valor quando você pisa na bola com alguém. Mas para Deus é diferente.
Você pode pisar na bola com Deus. Você pode errar, você pode pecar. Não é que está liberado pecar, não. Mas você pisou na bola, errou, pecou, falhou, você sofre as consequências. Mas se você se humilha, se arrepende e abandona o pecado, Deus ele vai te dar uma segunda chance. Se precisar dar uma terceira, Ele vai dar uma terceira. Se precisar dar uma quarta chance, Ele vai dar uma quarta chance. Eu pedi para pegar uma nota de 100, só para ilustrar, de 100 reais, que não é verdadeira não, pedi para imprimir ali na impressora, porque está brabo. Nem a verdadeira a gente está tendo mais. Mas pedi para imprimir. Essa nota de 100 aqui, se eu amassar, ela continua valendo quanto? Se eu jogar no chão, ela continua valendo 100 reais? Você pegaria a nota de 100 toda amassada no chão? Mas se tivesse pisada, esmagada, suja, você pegaria? Por quê? Mas está toda amassada a nota de 100, está toda esmagada a nota de 100, está toda amassada. Mas você ainda ficaria com ela? Se eu fosse te dar um troco hoje, e o troco fosse a nota de 100 reais, eu pegasse essa nota aqui, ó, toda amassada e falasse assim, toma, de troco, você pegaria? Ou você falaria, não, não quero, porque ela não tem mais valor. Você pegaria por quê? Porque ela continua tendo o mesmo valor. E não foi isso que aconteceu com a gente? Não foi isso que aconteceu com Jonas? Não foi isso que aconteceu com você? Você foi amassado pelo pecado. Você foi amassado pelo erro, pela falha, pela desobediência. Você foi todo amassado, jogaram você no chão, pisaram em cima, sujaram, mas você continua tendo o mesmo valor para Deus. O mesmo valor para Deus, você continua tendo. Então não se desvalorize, não se menospreze, não se inferiorize, não se vitimize. O diabo quer que você fique com aquela melancolia, se vitimizando, se fazendo de coitado. O diabo quer que você fique num canto do seu quarto chorando, se lastimando. Poxa, não tem mais perdão, não tem mais jeito, não tem mais salvação. Todos deram as costas, todos me abandonaram, me jogaram no mar. Mas Jesus não. Jesus, Ele está te resgatando porque Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer contar com você novamente, você que já foi obreiro, você que já foi pastor, esposa de pastor, você que já foi oficial na obra de Deus. Deus ele quer pedir a você, para você fazer novamente o que um dia você fez. Deus ele quer contar com você, como um dia Ele contou. E se você nunca foi um oficial na obra, porque também nunca ninguém deixou, Deus ele quer contar com você. Ele quer fazer de você um instrumento de precisão nas mãos dEle, de valor nas mãos dEle. Você errou, mas você não é um erro. Você falhou, mas você não é uma falha. Se você agora, nesse momento, se curvar, se arrepender, chorar, se humilhar, Jesus te perdoa. E além de perdoar, Ele lança no mar do esquecimento o seu passado, os seus pecados. Ele não é aquele que fica toda hora apontando o dedo e falando, olha lá, você já pisou na bola uma vez. Ele não faz isso. Ele é igual o pai do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta, o pai o recebeu de braços abertos e deu uma festa. Disse, esse meu filho estava perdido e foi achado. Traz roupas novas para ele, sandália para os pés, um anel que representava a autoridade de filho. O pai restituiu ele na sua volta. O pai tem mais prazer na volta do que na despedida. E eu sempre falo de Pedro, que Jesus, quando falou com os discípulos, olha, eu estou para ser preso, eles vão me prender, vão me crucificar. Pedro, até por ser impossível, disse, não, isso não vai acontecer não, porque se for para acontecer isso, eu estou contigo, eu morro com o Senhor. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, meu caro, tu vai me negar 3 vezes. E dito e feito. Quando Jesus foi para a cruz, foi preso, estavam
algumas pessoas numa fogueira lá, Pedro chegou perto, uma mulher falou assim, você não é um dos discípulos que estava com Jesus? Ele falou, eu? Eu não. Porque é assim que funciona. Você vê que quando você está bem, tem um monte de gente puxando o seu saco. Quando você está bem, aparece um monte de gente sendo seu amigo. Quando o bicho pega, quando vem a tempestade, some todo mundo. Você fica sozinho. Até Pedro. Eu não. E outro disse, mas vem cá, você se parece com ele, você até fala como ele. Eu não. Nunca vi esse homem. O outro disse, vem cá, mas você andava com ele. Eu não. E aí o galo canta. E Pedro sai amargurado. Vai embora. Fica só vendo Jesus de longe, sabendo de longe o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que ele saiu amargurado. Você não ouve mais falar dele. Porque o pecado, o erro, a falha, traz a amargura, traz a tristeza, traz a angústia. Quando você erra, quando você pisa na bola, quando você falha, vem essa amargura, vem esse peso, vem essa sensação de punição. E quando Jesus ressuscita, aparece para a mulher e ele diz assim, avisa os discípulos e a Pedro, que eu vou aparecer para eles. Ele fez questão de citar o nome daquele que o tinha negado. Ele sabia que ele estava se punindo. Ele sabia que Pedro não estava se perdoando. Ele sabia que Pedro estava amargurado. Mas você imagina a cabeça de Pedro. Chega a mulher e diz assim, olha, Jesus ressuscitou. E ele disse para falar para você, Pedro, que ele quer ter uma conversa com você. Você imagina o que passou na cabeça dele? Ele vai me matar. Deve ter pensado, igual quando a mãe fala assim, quando chegar em casa a gente conversa. Por que fala? É melhor não falar. Chega em casa e dá a surra que tem que dar. Mas é pior quando a mãe fala assim, em casa a gente conversa. Você me paga. Em casa a gente conversa. Pô, para que, mãe? Vai fazer isso? Nem me fala então. Porque vai na cabeça do filho assim, estou perdido. Quando chegar em casa o couro vai comer. Imagina Pedro, estou lascado. Ele ressuscitou, já era. Ele vai me matar. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez Jesus fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala a terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu já falei, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo assim, você não me negou 3 vezes, você vai me assumir 3 vezes que me ama. E Jesus mandou Pedro apacentar as ovelhas. Jesus deu uma segunda chance, e que segunda chance a ele? Jesus jamais pediria, eu jamais pediria para quem pisou na bola, para quem negou, eu jamais, você, eu, nós, jamais pediríamos para ela fazer uma coisa dessa. Sim ou não? Mas Jesus falou, pode apacentar as minhas ovelhas. Eu conto com você. Eu te dou uma segunda chance. Então, quem falou para você que você não tem chance? Mas, ô bispo, me disseram que é por causa da minha idade. Que eu tenho 40 anos. E 40 anos eu já não tenho mais chance de fazer a obra de Deus. Quem falou? Quem foi o maluco que disse? Quer dizer que a vida acaba com 40 anos? É que eu já tenho 50 anos de idade e disseram para mim que eu não tenho mais idade para fazer a obra de Deus. E quem falou para você que não tem? Foi Jesus? Não. Porque Ele dá uma segunda chance. Ele, enquanto há vida, há esperança, Ele conta com você. Ele conta conosco. Você pode ter sido como a nota de 100, amassado, pisado, jogado no chão, no lixo, mas continua valendo para Deus. Você continua tendo valor para Deus. Se eu jogar essa nota de 100 na lata do lixo, ela continua tendo valor? Quem achar, ganhou. Jogaram você na lata do lixo.
mas você continua tendo valor para Deus. Então aquela história de que não tem perdão, não tem como renovar quem um dia serviu a Deus, essa passagem de Hebreus 6 é para o diabo. Para o diabo não tem mais perdão. Para o diabo, ele já perdeu o valor para Deus. Mas para a gente tem salvação. Para nós há salvação. Amém? Fique em pé, por favor. Para finalizar, Jonas prega para a cidade de Nínive que Deus ia matar, que Deus ia acabar com eles. E a Bíblia diz que o rei da cidade se veste de pano de saco, raspa a cabeça como protesto, chama todo o povo e diz: vamos nos humilhar, vamos nos vestir de pano de saco, vamos orar, vamos jejuar. E ele usa essa expressão: quem sabe Deus não tenha misericórdia da gente. Quem sabe se fizermos isso, Deus não dá uma chance para a gente. E a Bíblia diz que Deus deu a chance para eles. Que Deus viu sinceridade neles e Deus não acabou com a cidade de Nínive. Aí, a Bíblia diz que Jonas, exausto, querendo a morte, ele encosta num canto e Deus faz nascer uma planta. Num dia só, nasce uma árvore e faz sombra para Jonas. Aí ele se alivia, fica tranquilo aquele dia. Quando foi à noite, Deus matou, fez um verme matar a planta. E no dia seguinte, ela estava morta. Aí sabe o que Jonas fala? Agora mesmo que eu quero a morte. Porque o Senhor me deu uma planta que me deu alívio, uma sombra, e no mesmo dia ou no outro dia o Senhor matou e me deixou nesse sol causticante. Eu quero morrer. Aí Deus, em Jonas 4, no versículo 10, disse assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Porque Jonas falou: poxa, eu passei por tudo que passei, aí eu preguei que o Senhor ia acabar com a cidade, o Senhor não acabou. O Senhor não destruiu a cidade. E aí, o Senhor me deu uma sombra num dia, no outro dia morreu. Aí Deus falou: pois é, você está reclamando de uma planta que não te custou nada, que nasceu num dia e morreu no outro. E você acha que eu não vou ter compaixão da cidade que eu vi crescer, que eu vi nascer? Você acha que eu não vou ter compaixão das pessoas que eu vi elas serem geradas? Você está querendo que eu tenha compaixão de uma planta que você não viu nem nascer e nem morrer. Não custou nada para você. E você não quer que eu tenha compaixão da cidade? Das pessoas? Deus, ele tem compaixão. Tem misericórdia. Antes da gente falar de alguém, a gente tem que pensar muito. Antes da gente julgar alguém, aliás, a gente não tem nem que julgar, porque nós não somos juízes de ninguém. Jesus não é juiz de ninguém, ele vai ser o nosso juiz, mas ele ainda é o nosso advogado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que o diabo quer é que nos tornemos juízes dos outros. E a gente não pode ser juiz de ninguém. A gente não sabe o que esse alguém está passando. Qual é a tempestade que ele criou. E se ele criou, ele tem o poder de fazer parar. Se você criou uma tempestade, pela desobediência, pela obediência, você pode acabar com essa tempestade. Amém. E quando uma pessoa, ela se afasta de Deus, da direção de Deus, primeira coisa, uma das primeiras que acontece, além da tempestade, é a infidelidade no dízimo.
Eu estou batendo muito nessa tecla, porque quando eu me aproximo de Deus, o primeiro passo é ser fiel. Quando eu saio da presença de Deus, o primeiro passo também é ser infiel, para atrair mais tempestades. Então você que quer uma nova chance, você que quer se limpar, você que quer se renovar, e está sendo infiel no dízimo, se você, na sua alma agora, você pode estar em casa acompanhando pela internet, se você mentalizar, fechar os olhos, você pode estar no fundo do mar, como Jonas, você pode estar na barriga do peixe, se você falar, meu Deus, me perdoa, e a partir de hoje eu faço um voto de ser dizimista, de ser fiel, de devolver as primícias, de te honrar nesse momento. Deus vendo sinceridade, fidelidade, Ele te perdoa e Ele te tira desse fundo do mar. Ele dá ordem a quem tem que receber, como Ele deu ordem ao peixe para vomitar Jonas, Deus dá ordem a quem tem que receber, para você sair dessa lama, desse poço, desse abismo, e começar uma vida nova com Deus. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. E se você não era dizimista, você vai fazer o voto de ser. Se você já tem esse voto, você vai renovar. Mas do fundo da alma você vai dizer, meu Deus, eu faço um voto, um compromisso de ser dizimista, aqui nesse altar do hospital da alma, porque é desse altar que está saindo o meu socorro. É desse altar que está saindo a minha salvação. É desse altar que está saindo a tua palavra, dizendo que eu tenho uma nova chance sim. Que o Senhor pode sim contar comigo. Então, diz para Deus, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma. Porque eu quero ser coluna para nos alcançar. Receba o perdão. Receba o abraço de Deus. Receba o Espírito dEle. E Ele faz a pergunta que Ele fez. Tudo que representa sua obediência a Deus, sua fidelidade a Deus, traz aqui na frente, coloca aqui no altar, na frente do púlpito. Se alguém que tiver pela internet quiser fazer a sua doação, o seu dízimo, transferindo para as contas da igreja, você vai fazer e vai mandar o comprovante pelo nosso WhatsApp. Mas Deus te resgatou, Deus te salvou, Deus te transformou nessa reunião. Meu Pai, dê forças para essa pessoa vir aqui amanhã na corrente da meia-noite, que começa 10 da noite. Dê forças para eles estarem aqui nesse domingo, onde nós vamos ter a Santa Ceia, 7 da manhã e principalmente às 9:30 da manhã. Que essas pessoas tenham essa sede de te buscar, de te conhecer, de estar com o Senhor. Aqueles que estão afastados, meu Deus, que os teus anjos possam trazer essas pessoas, tocar nessas pessoas, que elas sintam agora, nesse momento, sede de ti. Aqueles que estavam afastados, que sejam tocados pelo teu poder. E a vontade de vir aqui no hospital da alma é o próprio Deus chamando. A vontade que elas sentem de vir aqui é o Senhor chamando, meu Deus. Então que elas tenham forças para vir. E chegando aqui, que elas sejam transformadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Amém? Se tu uma bênção, tem chance para você. Só não tem para o diabo. Para a gente tem. Amém? Vão com Deus. Com licença. Deus abençoe.